Vocês já pararam para pensar o quanto tempo se perde quando você começa um projeto de um jogo, você tem que configurar todos os controles, toda a movimentação, os diálogos, as UIs? Bem, eu já perdi muito tempo com isso, mas toda vez que eu perdia tempo com isso, eu criava um plugin novo. E nesse vídeo eu vou mostrar todos os plugins que eu utilizo nos meus projetos e como eles agilizam a produção dos meus jogos. Eu sou o Kelvis B, sou artista digital e desenvolvedor de jogos, e vou dizer para vocês, a maioria dos plugins que eu vou mostrar aqui nesse vídeo foi eu que fiz especialmente para vocês usarem. Me diz se isso não vale um like e quem sabe até uma inscrição. Mas antes que eu me esqueça, se você quer tirar dúvidas sobre desenvolvimento de jogos, trocar uma ideia, ou até sugerir temas para os vídeos aqui do canal, entra lá no Discord da CNCI, eu sempre tô por lá para ajudar. Sem mais demora, vamos para o conteúdo. Vamos falar agora sobre o primeiro plugin que eu criei para vocês, que foi o plugin de movimentação. Para mim esse de cara já é o mais importante de todos, porque uma movimentação é que faz a diferença de um jogo, seja ele de plataforma, primeira pessoa, terceira pessoa, qualquer um desses você precisa de uma boa movimentação para não frustrar o jogador. E quem já está há muito tempo desenvolvendo jogos como eu sabe que conseguir uma movimentação fluida é muito difícil nos engines de jogo. Não é exclusividade do Godot. Todo engine de jogo é difícil você conseguir uma boa movimentação, porque são detalhezinhos que você tem que cuidar disso. Então, para isso, eu juntei tudo que eu conheço sobre movimentação, todos os minhas tentativas e erros, e juntei em um único plugin, que é este daqui, o 3D Controls Toolkit, que já inclui nele tanto a movimentação em primeira pessoa, em terceira pessoa, um side-scroller e um top-down. E, para não dizer que eu não faço 2D também, eu também criei uma versão de 2D para ele, que só vai ter o top-down e o side-scroller. Mas o que tem de especial aqui nesse plugin que eu criei? Bem, eu vou mostrar para vocês agora ele na prática. Bem, imagine que eu tenho aqui esse player aqui. Ele nada mais é do que um Character Body 3D que eu coloquei aqui. Ele tem aqui alguns outros elementos, mas ele não tem script. Mas eu quero criar agora uma movimentação para ele. Antigamente eu teria que criar um script para ele e adicionar todos os detalhes da movimentação, o que seria bem complicado, ou utilizar a movimentação que já vem padrão do Godot, que eu vou dizer de passagem não é lá muito boa. Como é que eu faço agora com esse plugin? Depois de ter instalado o plugin, ter ativado ele, basta procurar aqui Control, que eu vou ter aqui todos esses controles aqui incluídos no plugin, o de primeira pessoa, o side scrolling, o de terceira pessoa e o top down. Vamos experimentar aqui o controle de terceira pessoa. O que é que eu preciso fazer agora? Nada. Eu criei esse plugin para que ele fosse plug and play. Basta você colocar ele aqui dentro do Character Body 3D, que se os inputs estiverem corretos aqui, configurados no seu jogo, ele já vai funcionar. Vamos ver se é verdade? Coloquei esse player aqui dentro dessa cena 3D, aqui está ele. Vamos ver se funciona. Bem, como vocês podem ver, a movimentação está perfeita. Bastou apenas eu adicionar aquele nó de controle em terceira pessoa, incluindo o pulo está funcionando. Vejam que esse pulo não é o pulo habitual. Esse pulo aqui eu configurei nesse plugin para ele funcionar da maneira mais simplificada. Ao invés de dizer quanta força esse pulo vai ter, eu digo qual é a altura máxima que ele vai pular. Basta eu vir aqui e dizer qual é a altura do pulo. Coloquei 2 unidades. Eu posso colocar aqui 3 unidades. E lá dentro do plugin eu faço todo o cálculo matemático para fazer com que ele atinja essa altura. Vamos ver aqui se funcionou. Coloquei aqui para 3, vamos ver se ele vai pular mais alto. Veja que ele pula bem mais alto aqui. Sem encontrar outras configurações desse plugin aqui, que tem muita configuração legal aqui, que eu não vou passar por todas, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas aqui já tem também o Air Control, se o player vai ser controlável no ar. Também vai ter se o pulo é variável, ou seja, se eu clicar uma vez ele vai pular todo, ou se for variável, se eu soltar o botão de pulo na metade ele vai parar o pulo. O Jump Buffer é a precisão do pulo, ou seja, imagine que o jogador está caindo e clicou o botão de pulo um pouquinho antes de tocar o chão. Para um jogador vai parecer que o botão do pulo falhou, mas na verdade é porque ele ainda não tinha tocado ao chão. Então esse jump buffer dá um pequeno tempozinho antes de tocar o chão para o pulo funcionar, depois que ele tocar o chão, é claro. O Coyote Time, mesma coisa, só que dessa vez para quando ele sair de uma plataforma, ele tem um tempinho para clicar no pulo. Isso daqui é muito importante, esse Coyote Time ajuda muito no pulo e ajuda muito a não frustrar o jogador também. Também tem outras coisas aqui, o Time to Descend e o Time to Peak. É quanto tempo o player vai chegar ao topo do pulo e quanto tempo é para ele descer.
Isso é bem interessante, porque geralmente os pulos bem calibrados, o jogador, o player, vai cair mais rápido do que vai subir. E isso é o que dá uma sensação de um pulo mais realista, de um pulo mais gostoso de ver. E isso daqui é que faz essa regulagem, o tempo para chegar no topo e o tempo para descer. Isso daqui acaba formando uma curva, uma parábola, que é bem interessante de você ir controlando até ficar interessante para o seu jogo. E aqui, é claro, outras propriedades normais que vão ter em todos os movimentos, por exemplo, a velocidade de andar, a velocidade de sprint, a aceleração, a desaceleração, o tipo do movimento, se vai ser move and slide ou move and collide, isso daqui são detalhes mais avançados. Se ele vai tratar a gravidade, já que esse plugin ele trata a gravidade por ele só, por isso que ele faz todos esses cálculos de gravidade para pular. E se ele vai também tratar a captura do mouse, porque é importante para esses controles. Mas aí, pensando aqui, só mais um exemplo. Imagina que agora eu não quero mais que ele seja um jogo em terceira pessoa. Eu posso simplesmente deletar aqui esse e colocar o de primeira pessoa. Eu não preciso mudar mais nada, todas as configurações já vão vir ok e ele já vai funcionar. A única coisa que eu vou fazer é tirar a geometria para a câmera não ficar dentro dele. Porque basta agora eu dar play mais uma vez e agora eu tenho um jogo em primeira pessoa sem precisar digitar uma única linha de código. Como vocês podem ver, com o pulo funcionando, com tudo funcionando. Bem, esse daqui foi o primeiro plugin. Agora vamos para o próximo plugin. Bem, agora vamos para o nosso segundo plugin. Esse daqui é o plugin de inventário. Na verdade, esse plugin é mais um conjunto de scripts para ajudar a criar inventários. Umas classes bases de inventário. Esse plugin, curiosamente, eu fiz ele em uma das aulas que eu tenho aqui no YouTube sobre Godot, na aula de inventário. Eu simplesmente peguei todo o código que foi criado nessa aula, juntei, fiz um refinamento dele e criei um plugin e coloquei no asset lib do Godot. Se vocês querem dar uma olhada como eu fiz esse código, vocês podem, depois desse vídeo aqui, dar uma olhada lá nas aulas do Godot. Eu vou deixar o link lá pelo final do vídeo. Mas vamos ver aqui como funciona esse plugin aqui. Primeiro, eu preparei aqui uma cena já com alguns itens para demonstrar para vocês. E eu vou rodar aqui essa cena. E depois de ver ele funcionando, eu vou mostrar a vocês como configurar esse plugin. Veja aqui que eu tenho alguns itens, eu posso passar por eles e ele vai adicionando aquela na barrinha ali de inventário. Esses itens não podem ser empilhados, então cada um que eu pego, ele está adicionando um slot separado. Mas esse daqui azul eu coloquei para ele poder ter um empilhamento máximo de 2, isso é totalmente configurável. Você pode colocar o número que quiser. Você pode colocar o número que quiser em empilhamento, depende da sua estratégia do jogo, do seu game design. Nesse caso aqui, para testar eu coloquei 2. Veja, quando eu pegar o segundo, ele não vai colocar no slot novo. Ele adicionou um já no slot que já existia. E colocou um pequeno número 2 ali, que eu acho que está pequenininho, mas foi só para teste. Por favor, me perdoem por isso. Bom, quando eu pegar o terceiro, ele já aí sim ele vai utilizar um novo slot, porque passou do empilhamento máximo. Ou qualquer outro item, ele vai simplesmente colocar no próximo slot vago. E se não tiver slot vago, ele não vai pegar esse item. Por exemplo, aqui, imagine que eu vou utilizar esse 6 aqui, que é o de ataque. Eu vou utilizar aqui os números no meu teclado, que eu configurei nos inputs para utilizar os números para usar os itens, aqueles números que estão ali na UI. Ou seja, se eu clicar no 6, eu vou utilizar o de ataque. Veja que o ataque ali em cima aumentou 20 e eu utilizei esse item. Se eu pegar esse outro item aqui, o que vai acontecer é que ele vai utilizar o primeiro slot vago. Quando eu pegar aqui, ele colocou no primeiro slot vago, que era aquele que eu acabei de utilizar. Isso vai funcionar com qualquer item. Por exemplo, vou usar o Speed Bust, utilizou, ele vai consumindo o item. Isso de ser consumível ou não também é configurável nesse plugin. Você pode marcar para ele não ser consumível, ou seja, você vai poder utilizar várias e várias vezes. Ou também você pode fazer uma estratégia de ele ter 3 usos, 4 usos. Isso aí é totalmente configurável na flexibilidade desse plugin de inventário. Agora que eu mostrei para vocês ele funcionando, eu vou mostrar agora como configurar esse plugin. Bem, como eu disse para vocês, esse plugin é um conjunto de classes bases para você criar um inventário. No caso aqui, eu criei essa cena aqui, é uma cena de interface de usuário, vocês podem ver pela cor verde. E no script dela, o que é que eu fiz? Eu fiz ela estender, ela herdar dessa classe aqui, Inventory Base, que é uma classe que vem com esse plugin. E com isso eu consigo fazer configurações aqui sobre isso. Por exemplo, quais são os itens que tem que vem nesse inventário, você não precisa preencher isso, quando ele for coletando ele vai adicionando. Quantos slots você vai ter, no caso aqui ele está configurado para 8 slots, qual é o limite de peso? Sim, nesse plugin você pode definir o peso dos itens e definir um limite de peso que o personagem pode levar. Se você deixar em 0, fica infinito.
E qual o item selecionado. Também você pode fazer seleção de item. Você pode colocar na UI uma seleção de item para você poder selecionar com a roda do mouse, por exemplo. Isso daqui eu não implementei nesse exemplo, mas isso é possível sim. E esse daqui seriam as configurações básicas do container, do que vai receber o inventário. No caso ali é aquela barrinha de inventário lá embaixo. Aqui tem algum código que eu coloquei só para controlar a UI. Essa UI você tem que configurar o código para controlar ela, ou seja, dizer o que é que vai aparecer em cada label, a imagem que vai aparecer em cada label. Eu vou mostrar, por exemplo, como configurar a imagem de cada item. Vamos agora, que eu mostrei o inventário, vou mostrar o item em si. O item funciona da mesma maneira. Eu vou aqui na minha pasta de itens e vamos aqui ver o de HP Up. É um item 3D normal, que eu peguei um mesh 3D e coloquei aqui. A diferença dele é que no script dele eu coloquei para ele estender de item base, ou seja, mais uma classe base que vem com esse plugin. Então, aqui temos o item base e com isso vai aparecer aqui as configurações no inspetor, as configurações desse item. Um deles é o ID, o ID do tipo do item, ou seja, você pode configurar isso como você vai usar no seu código. Esse ID aqui é interessante ele ser único para você identificar cada item separadamente. E aqui para tipos de item também tem um ID separado. Isso daqui você vai configurar e utilizar da maneira que quiser. E é claro que vai ter o nome do item e a descrição do item. Isso daqui é para os casos que você for utilizar, por exemplo, em um inventário que abre um menu de inventário que você vai mostrar o nome do item. E se você clicar nele, ele vai mostrar os detalhes do item com a descrição. Você pode configurar aqui, são apenas campos informativos para serem exibidos. E é claro aqui também a imagem que vai ser exibida desse item no inventário. No caso aqui eu utilizei algumas imagens SVG que eu trouxe aqui no meus assets 2D e UI. Tenho aquelas imagens aqui do ataque, do HP e outras aqui, incluindo aquela tabelinha lá que eu mostrei na tela de inventário também está aqui. É tudo configurável, você pode substituir da maneira que quiser pela imagem que quiser. Vou voltar aqui para o item. Veja que aqui não tem código nenhum, só precisei herdar desse item. Depois disso tudo aqui configurado, ele tem uma coisa interessante aqui, que essa parte é importante para o inventário. É quais são as informações que esse item vai ter para ser utilizado. Você pode fazer isso da maneira que quiser. Nesse plugin, eu trouxe aqui um exemplo disso, como pode ser feito. Por exemplo, se você vier aqui no Inventory Toolkit, ele tem esse item command aqui, que ele é um comando que vai ficar em JSON para ser utilizado. Como vocês sabem, vejam nos outros vídeos que eu gosto muito de utilizar JSON como maneira de armazenar dados e de comunicação. Ele funciona aqui no GDScript como se fosse um dicionário. Mas o que é que tem nesse item command aqui? Por exemplo, eu não utilizei nesse exemplo, eu só estou mostrando para vocês como funcionaria. Que ele tem aqui o tipo da propriedade que ele vai alterar, o valor que ele vai alterar e a duração, caso seja um item durar, por exemplo, vai ficar com velocidade durante 20 segundos. Bem, todas essas propriedades de inventário eu mostrei lá no vídeo da aula sobre inventário. Vocês podem, como eu disse, vocês podem dar uma olhada lá depois como foi feito. Mas nesse caso aqui, para simplificar a demonstração desse plugin, eu fiz ele bem mais simples do que daqui. Eu não utilizei essa classe aqui para mostrar. O que eu fiz foi, coloquei simplesmente o comando dessa maneira, hp, ponto e vírgula, um valor. Ou seja, eu vou dizer que isso daqui vai alterar o HP e o valor que ele vai alterar é 10, ou seja, ele vai adicionar 10, é mais 10. E lá no código do player eu vou tratar isso. Vou mostrar para vocês agora como isso está lá no player. Bem, chegamos aqui no código do player. Como eu disse, o que é que eu fiz aqui? Eu adicionei aqui no input o action just pressed para cada um dos inputs que eu configurei para aquela tabelinha de itens. Ou seja, se foi o item 1, item 2, item 3, ele vai para essa funçãozinha aqui, useItem, que eu coloquei aqui. Como funciona essa função? Ele vai chamar inventory, que é justamente aquela classe base que temos aquela UI que eu adicionei aqui no player. Veja que ela está aqui, tem um sinal dela, ela tem sinais também, que diz quando um item foi utilizado ou quando o item foi coletado, mas não utilizei eles aqui por enquanto. O que eu utilizei? Simplesmente eu chamo uma função dela que se chama useItem, que é uma função da classe base. E passo o índice para dizer qual slot ele vai utilizar o item. E ele vai retornar. Se ele retornar nulo, quer dizer que ele não encontrou o item nesse slot, então eu não vou fazer nada, por isso que eu coloquei esse if aqui. E se por acaso ele achou, ele pode vir aqui no item commands, que são aqueles comandos que você configurou lá no item. Como eu configurei só um, vou direto no 0, que é o primeiro comando, e vou dar um split. O split é o quê? Eu vou dividir, como eu configurei lá uma string, eu vou simplesmente dividir ela em duas partes. Dividir, o split ele divide por um caractere, ou seja, eu disse que o caractere é o ponto e vírgula, então ele vai pegar, dividir esse string em um array, em uma lista,
que tem dois elementos, o elemento que está antes do ponto e vírgula que eu configurei e o elemento que está depois do ponto e vírgula que eu configurei. Então, o primeiro elemento, que é o 0, vai ser o tipo, ou seja, aquela string que eu coloquei como HP, no outro do ataque eu coloquei como AT, e no de velocidade eu coloquei como SP. E o segundo item, ou seja, o item 1, que seria o valor que eu coloquei depois do ponto e vírgula. E eu vou pegar esse cara e colocar aqui, e aí eu vou fazer a lógica que eu utilizei para utilizar esse item. Ou seja, se for HP, ele vai pegar o HP, que é uma variável que eu tenho aqui em cima do player, e vou adicionar, incrementar ela, o valor que está lá. Como o valor é um string, eu tive que converter aqui para inteiro. Normal isso. O ataque, mesma coisa. Como eu não tenho inimigos aqui, eu coloquei só ilustrativo na tela. Vou incrementar o valor que está lá configurado. E já aqui no velocidade, como há um incremento de velocidade realmente, eu fui lá no Third Person Controller que eu configurei nesse player e peguei o Speed Walk e incrementei o valor que eu configurei lá. Só que eu coloquei pouquinho, então não teve muita diferença. Vamos fazer um teste aqui e ver isso mudar de verdade. Vamos aqui no item de... Cadê aqui o item Speed Boost, que é esse cara aqui? Veja que aqui eu estou adicionando 2. E se eu não adicionar 2? E se por acaso eu adicionar, digamos que 20? Vai aumentar em 20 a velocidade. Vamos ver o que acontece. Outra coisa que eu quero testar e mostrar para vocês também é quando não tem mais espaço, o que acontece com o item. Eu vou pegar aqui no Attack Boost, que eu tinha configurado aqui ele para o Max Stack ser 2. Eu vou tirar aqui e dizer que o Max Stack é 1, ou seja, ele só pode empilhar 1. Vou voltar aqui para o meu estágio, para o modo 3D, e vou adicionar mais alguns itens aqui, só para eu ter mais o que coletar, para lotar esse inventário. Vamos duplicar um, vou duplicar mais uma vez. Agora eu tenho vários itens aqui, mais de 8 eu vou conseguir lotar esse inventário. Vamos testar para ver se está funcionando. Veja aqui, vou coletar um, ali, preencher o primeiro, segundo, terceiro, o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Teoricamente agora eu não consigo coletar mais ninguém. Eu passo pelo item e nada acontece, tá vendo? Até derrubei ele, já que ele é um rigid body. Tá aqui ele, ó. Derrubei, bati aqui, ó. Tá aqui o meu item. Eu não consigo mais coletar ele, porque não tem mais espaço. Mas vamos utilizar agora o Speed Burst. Vou clicar no 1. Ó, veja que agora sim eu fiquei mais rápido. Aumentou a velocidade do meu play. Eu consigo agora... Opa, ficou até difícil controlar tão rápido. Vou passar por ele aqui agora, eu vou conseguir coletar. Consegui coletar mais um. Se eu der um segundo Speed Burst aqui, acho que eu não vou conseguir mais controlar o player. Tá muito rápido, tá até deslizando, tá vendo? E a mesma coisa para os outros itens, ó, que eu não consegui coletar. Vou utilizar 1, 2, 3, 4. Aumentou bastante meu HP, eu consigo agora coletar mais da espadinha aqui. Opa, caí. Bem, esse daqui foi o plugin de inventário. Eu sei que ele é um pouco mais complexo do que os outros, por ser um conjunto de scripts e utilizar herança. Mas, se vocês querem saber mais sobre herança e essas coisas, dê uma olhada nas minhas aulas do Godot. Acho que eu já falei sobre isso lá. Vou deixar alguns links em algum lugar por aqui na descrição. Bem, vamos para o próximo plugin. Bem, vamos falar agora do terceiro plugin. Esse daqui é um dos meus favoritos, que eu acho que faz uma grande diferença no jogo. Você tem uma interface gráfica mais dinâmica, uma interface gráfica que tenha animações. Então, por isso, eu acabei criando um plugin só para deixar a interface gráfica mais bonita. Eu chamei ela de UI Juicer, ou seja, ela dá um embelezamento nas interfaces gráficas. Eu já tenho ela aplicada aqui nesse jogo, vou mostrar para vocês. Estamos aqui no menu principal do jogo. Bem, um dos primeiros elementos desse plugin que eu vou mostrar para vocês é o Fade Label. O que ele é? Ele nada mais é do que uma label que, em vez de simplesmente aparecer na tela, ela vai aparecendo aos poucos. E você consegue configurar ela aqui no Inspector, se ela vai aparecer já automaticamente, se ela vai iniciar visível ou não, e qual é o tempo de fade in dela, ou se você for utilizar o fade out também, quanto tempo ela vai demorar para aparecer, quanto tempo ela vai demorar para desaparecer. Eu vou aqui dar um play nessa cena para vocês verem isso na prática. Veja o que acontece quando a tela inicia, veja que tudo aparece no seu tempo. Primeiro apareceu aqui o título do jogo, depois apareceu aqui o menu. Cada coisa apareceu no seu tempo, porque eu configurei dessa maneira, para um ter um tempo de fade in de um tempo, o outro tem um tempo fade in depois. Eu coloquei isso em todos os menus, por exemplo, quando eu clico aqui, ao fade out e depois ao fade in da outra tela. Veja que toda a tela também sofreu esse fade out aqui para funcionar. Deixa eu colocar aqui pro lado para você ver. Vou clicar aqui no botão, ó, voltar. Veja que tudo escurece, tudo aparece, nada é abrupto. Isso dá uma sensação melhor, uma sensação mais profissional para o jogo. E eu fiz tudo isso daqui utilizando apenas os componentes desse plugin, que é o plugin UI Juicer.
E não só tem isso, por exemplo, imagine que você queira que exista um fade-in não de uma label, por exemplo, você queira outro elemento que tenha o fade-in, por exemplo, a tela preta. Veja que a tela preta ela começou preta e e foi ficando transparente. Isso daqui também é feito com esse outro elemento aqui, que é o fader. Esse fader aqui, você pode ser aplicado como filho de qualquer elemento que seja um componente, um control, ou R de control, que ele vai fazer esse fade in ou esse fade out desse elemento pai dele. Ou seja, você pode colocar ele dentro de qualquer coisa. Ele funciona da mesma maneira que o fade label. Você coloca ele aqui e vai configurar os tempos dele, quanto tempo vai ter fade in, quanto fade out, se ele vai mudar a visibilidade, isso aqui é interessante. Geralmente ele só mexe na modulação, mas se você clicar para ele mudar a visibilidade do elemento pai, ele simplesmente vai tirar da visibilidade. Isso é bom para elementos que ficam na frente. Se você tirar a visibilidade, o mouse, a interação do mouse vai funcionar. Se você não tirar a visibilidade e só mexer na opacidade, que é o que esse fader faz, o mouse vai ficar preso se você não configurar para ser transparente ao mouse. Mas tem esses pequenos detalhes aqui que você pode ir brincando e configurando. E não só tem isso, por exemplo, vocês viram que o menu também apareceu, os botões de menu foram aparecendo. Também temos aqui esse daqui que é o Fade Button, que funciona da mesma maneira que a Label, só que sendo um botão. E tem outros elementos também que temos aqui, além desses. Esse daqui eu vou mostrar na tela de apresentação, na tela de abertura desse meu jogo aqui que eu estou fazendo. Esse daqui aqui nós temos o Open Splash Screen, que é esse daqui, que é justamente o logotipo da CNCI. E você vê aqui, nós temos esse botãozinho aqui. Vocês estão achando estranho que tá TR Skip? Não, depois eu vou trazer um vídeo sobre isso, como fazer a localização no Godot. É bem interessante, mas isso daqui já é nativo do Godot, não é plugin nenhum. O próprio Godot já trabalha muito bem com traduções. Tanto que esse template que eu criei aqui de jogo, ele tem traduções em espanhol, inglês e português. Mas vamos voltar para o assunto aqui dos plugins. Por exemplo, temos aqui esse botão, ele não é um simples botão. Ele é um botão do tipo, cadê aqui? Bounce Button. Isso daqui é bem interessante para esses botões de pular. Vou dar um play aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Veja só o que está acontecendo com o botão aqui, ó. Veja que ele fica pulando. Esse daqui é o Bounce Button. E é claro, ele pode ser utilizado em conjunto com o Fader para também aparecer lentamente e desaparecer lentamente. Tudo isso daqui, esses efeitos, vocês podem empilhar com os elementos. Você não precisa configurar nada. Por exemplo, vou aqui nesse botão e mostrar para vocês um pouco a configuração dele. Veja que ele tem aqui um bounce time, a amplitude desse pulo e qual é o tipo da orientação desse pulo. Por exemplo, você vai ficar mexendo na vertical ou se ele vai ficar se mexendo na horizontal. Você pode configurar tudo isso aqui. São não muitas configurações, são 3 configurações para falar a verdade. Mas para o bounce já é o suficiente. E é claro, do mesmo jeito que o fader tem o fade button e o fade label e tem aquele fader separado, eu também aqui nesse plugin, se eu procurar aqui, eu tenho um bouncer, que é justamente você pode colocar em qualquer elemento que herde de control, ou seja, um control, que ele vai fazer essa mesma configuração de movimento, vai funcionar muito bem. Bem, eu acho que esse foi um bom resumo sobre esse plugin do UI Juicer. São coisas simples, mas vocês podem ver que faz muita diferença no visual. Veja que eu mostrei para vocês aqui só um template que eu tenho de projeto de jogo, com todas as telas escuras, para falar, não tem nada gráfico, não tem nenhum efeito gráfico, mas mesmo assim, só com esses efeitos de UI já ficou uma coisa bem interessante nas nossas interfaces gráficas. Aplicando essas labels em tudo, você vai dar um tom mais profissional para o seu jogo, com certeza. Bem, vamos agora para o próximo plugin. Agora vamos, provavelmente esse é o plugin mais complexo que eu vou mostrar para vocês agora. E ele é bem complexo porque o que ele faz é algo muito complexo de fazer, que é o ato de salvar o jogo e de carregar o jogo. Eu vou mostrar ele funcionando para vocês entenderem o que ele faz. Nesse template que eu estou mostrando para vocês, eu já deixei ele totalmente configurado, justamente porque ele é difícil de configurar também, ele não é simples de configurar como os outros plugins. Vamos primeiro aqui, eu vou dar um play aqui no game, perfeito? Veja que o UI Juicer está funcionando muito bem. E nós temos aqui essas opções aqui de Load Game e New Game. Por exemplo, isso daqui já é esse plugin de salvamento que eu tenho aqui. Por exemplo, se eu der um load game, vocês vão ver que ele tem aqui vários slots de jogos salvos. Ele vai mostrar aqui algumas informações, veja que não está configurado, como esse aqui é um template que eu não mexi em nada nele ainda, não coloquei nenhuma interface bonitinha nele. Isso daqui, com certeza, você pode fazer bem melhor do que isso daqui, espero. Se não, assista minhas aulas lá que eu ensino como fazer. Mas o que é que nós temos aqui? Aqui eu posso simplesmente ir deletando
os slots, posso fazer essas ações de slots, deletar, criar um novo, abrir o slot. Por exemplo, eu vou deletar aqui todos os slots. Isso vai fazer com que ele volte aqui para o menu principal e tenha apenas a função New Game. Vou chegar aqui em New Game e criar um slot chamado teste, por exemplo, e ir em New Game. Pronto. Vou pular essa cutscene que não existe. Bem, isso vai nos levar aqui para o nosso estágio de testes. Estamos com ele aqui. Posso me mexer, fazer tudo aqui que a gente já viu no outro plugin de pegar e vou ficar aqui no cantinho. Aqui, se eu der, por exemplo, clicar no Enter para vir para o menu pausado, eu posso clicar aqui em salvar o jogo. O jogo vai ser salvo. E também pode ser configurado um autosave, que de tempos em tempos ele vai salvar. Você pode colocar, como ele emite sinais, você pode adicionar em algum lugar na tela o iconezinho de salvamento, para dizer que ele está salvando, não desligue, aquela velha história. E ele já vai salvando um arquivo. Só que ele salva o quê? Bem, ele vai salvar o que você configurar para ser salvo. É simples assim. Por exemplo, eu coloquei aqui para ele salvar a posição do player. Eu coloquei um agente de salvamento dentro do player, assim ele vai salvar a posição geométrica do player, para onde ele está olhando e outras coisas. E pode adicionar outras propriedades do player, é totalmente configurável. Já já eu vou mostrar para vocês como configurar esse cara. Por exemplo, eu vou fechar aqui, eu vou dizer que eu vou para o menu principal agora. Voltei aqui para o menu principal. Então veja que agora apareceu aqui carregar jogo. Eu posso vir aqui e está aqui o meu slot de jogo salvo. Eu posso vir aqui e clicar em abrir. Ele vai direto para a cena que foi salva, ou seja, para a cena do player. E veja que aqui ele já trouxe o player na posição que foi salvo. É claro, veja que o inventário não trouxe nada. Por quê? Porque eu não configurei para salvar o inventário. Isso é importante. Tudo que você quiser que seja salvo, você tem que colocar para ele ser configurado para ser salvo. Esse plugin facilita bastante, mas mesmo assim é complexo. Vamos agora ver como é que isso funciona na parte de configuração. Primeiro, vamos para o player. Estamos aqui no nosso player e veja que no player eu tenho esse cara aqui, esse nó aqui, que esse é o cara que faz esse serviço. Esse é o Save Element 3D. Ele é feito justamente para salvar dados de um Node 3D. Existe também o Save Element 2D, que é desse mesmo plugin, para salvar dados de posicionamento de elementos que são de objetos 2D. No caso aqui não precisa ser um character body, não precisa ser o player, você pode colocar para salvar qualquer objeto. Se eu tivesse colocado, por exemplo, nos itens, esse elemento ele ia salvar a posição dos itens também. Ou seja, ele salva os dados do pai dele, do parent. Se eu colocar ele aqui dentro, ele vai salvar todos os dados do parent dele. Ou todos os dados que você configurar. Como é que isso funciona? Por exemplo, eu venho aqui e vejo que ele tem aqui propriedades para serem salvas. Se eu expandir aqui, eu estou dizendo aqui apenas para ele salvar o HP. Justamente ele salva apenas o HP. E como é que ele salva esse HP? Ele vai atrás da propriedade HP que está aqui e vai salvar esse valor. Simples assim. Ou pode ser aqui para salvar o Geometry. O Geometry o quê? Rotation. Ou seja, ele vai salvar a rotation de quem? Da geometria, que é esse elemento aqui. Geometry tem uma rotação, que é a rotação do player estava. Então ele vai fazer esse salvamento também. Por exemplo, se aqui, como eu tenho o elemento inventário, e ele tem propriedades aqui que são os itens, eu também posso dizer para ele salvar os inventory, dois pontos itens. Só que aí é mais interessante eu colocar esse elemento de salvamento lá dentro do inventário, porque é mais complexo salvar o inventário. Mas aí daqui fica para um futuro vídeo que a gente se aprofunde mais nesse tipo de trabalho de salvamento, que é bem, como eu disse, não vou me cansar de dizer que é algo complexo. Salvar realmente é algo bem complexo e você tem que tomar muito cuidado para não salvar coisas demais e o arquivo ficar muito grande. No caso aqui, eu salvo o mínimo possível. E, ou como no último jogo que eu fiz, o Denial Maze, eu coloquei para salvar apenas em que estágio o player estava. E coloquei apenas um slot, isso é possível. Tanto você pode utilizar esse plugin para salvar vários slots, múltiplos slots, ou pode colocar para ele salvar apenas um slot e deixar transparente para o player, para ter apenas o botão continue e o botão novo jogo, que vai substituir o slot anterior. Isso é totalmente flexível esse cara aqui. Mas isso é só uma parte do plugin. Vamos voltar agora lá para a cena. Como eu coloquei lá no player dizendo que ele é um elemento a ser salvado, colocando aquele filho nele lá, aquele nó nele, foi o que eu disse que ele deve ser salvo, mas precisa de um agente de salvamento para realizar esse salvamento. E isso é esse cara aqui, o nó Save Agent. O que é que ele faz? Ele tem propriedades aqui
Você pode dizer que ele tem autosave, ou seja, vai salvar automaticamente, e dizer o período de tempo em segundos que ele vai salvando. Como também você pode utilizar no código mesmo, trazer ele aqui, por exemplo, para o código aqui do... Clicar e arrastar, trazer para o código aqui da cena principal, e em algum momento você simplesmente pode, não sei, chegar aqui e dizer Save Scene Data, que ele vai salvar essa cena, os dados dessa cena. Como é que ele faz o salvamento dos dados dessa cena? Ele vai procurar todo mundo que tem aquele nó de salvamento. Por exemplo, ele vai achar o player, então vai salvar os dados do player e vai armazenar isso no slot que está carregado. Ou seja, vai fazer todo esse trabalho automaticamente. Mas onde é que ele salva isso? Ele vai salvar isso, depende de onde você está rodando o jogo do seu Godot. Por exemplo, se for no celular, ele vai salvar em um lugar. Se for aqui no Windows, ele vai salvar lá no AppData. Ou se for na web, ele vai salvar no Local Storage. Isso daí, não se preocupem que o Godot se vira para saber onde vai salvar os dados do jogador. Isso é bem interessante o Godot, que ele deixa isso bem transparente tanto para o jogador quanto para quem está programando o jogo. O salvamento vai ser sempre automático no local correto. Esse foi o plugin de salvamento. Eu não vou me aprofundar mais nele, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. É um plugin bem complexo, então é melhor a gente seguir em frente para o próximo plugin. Qualquer dúvida sobre ele, vocês podem me perguntar lá no canal do Discord que eu respondo tranquilamente. Bem, esse vídeo está ficando comprido, então vou mostrar apenas por cima outros plugins que eu também utilizo aqui no Godot para meus projetos. Todos esses plugins que eu mostrei até agora foram criados por mim. E tem mais alguns outros que eu também criei. Por exemplo, tem um plugin que é para dar uma funcionalidade, criar um nó novo no shader visual, um nó de UV Masking, ou seja, de utilizar um ID Map para isso. É muito útil, provavelmente eu vou trazer uma aula sobre shading no Godot, que eu vou me aprofundar mais nesse plugin que eu utilizo para fazer o ID Masking. E também existe outro que é o Enemy Toolkit, que simplesmente é para criar inimigo e criar visão de inimigo. Esse daí também, por ser um pouco também complexo, eu vou me aprofundar em um vídeo futuro. Mas que eu já demonstrei todas as funcionalidades dele em uma das minhas aulas de Godot, na aula de inimigo, que eu vou deixar em algum lugar aqui também na descrição o link, para vocês darem uma olhada nessa aula depois, se tiverem mais curiosidade sobre esse plugin, que ele funciona da mesma maneira que eu implementei nessa aula. E é claro, agora tem os plugins que eu não criei, que são os plugins que eu recomendo bastante, porque são muito bons. Um deles é o Dialogic. O Dialogic é um plugin muito poderoso para você fazer diálogos e montar cenas de diálogos. Ele é extremamente completo e tem uma interface gráfica muito intuitiva. Bem, vocês podem ver o Dialogic aqui, ele cria essa aba aqui e aqui dentro você pode simplesmente, e aqui vocês podem criar cenas de diálogos, criar personagens e outras coisas. Por exemplo, aqui no timeline eu posso criar uma nova timeline que seria uma interação de um diálogo de alguma coisa. Posso criar personagens. Por exemplo, vou criar um novo personagem, selecionar uma pasta para salvar esse personagem. Esse personagem vai ter um avatar para aparecer, vai ter um nome que vai aparecer nos diálogos. Ou seja, isso daqui é um plugin muito complexo que vai render um vídeo inteiro só para explicar sobre esse plugin para vocês. Mas é muito útil e eu já utilizei bastante em alguns jogos meus e uns jogos que eu trabalhei também para terceiros utilizando esse plugin aqui. Ele é muito bom mesmo. Eu recomendo esse plugin do Dialogic. Mais um dos plugins que eu utilizo muito, novamente, esse é um plugin, mas não aparece lá na aba de plugin porque ele é mais um conjunto de scripts, é esse daqui. O JSON Class Convert, como vocês já sabem, cansados de saber, eu gosto muito de usar JSON. E esse cara aqui, ele faz uma conversão de classes do Godot para JSON e vice-versa. Ele é utilizado, parte do código dele eu utilizei para fazer o plugin de salvamento. Ou seja, ele utiliza parte desse código para converter as classes em JSON e colocar elas, essas classes, salvas nos slots. Então, é um plugin também muito útil para você utilizar com JSON. Outro plugin que eu também eu estou começando a utilizar ele, não utilizei bastante ainda, mas estou explorando muito esse plugin, é o Phantom Camera, que é um plugin para controle de câmeras muito poderoso e muito bom para fazer isso. Veja que ele vai ficar aqui embaixo no Godot, aqui Phantom Camera, que você pode adicionar câmeras 3D e fazer o controle dessas câmeras para mudar cenas, para mudar posicionamentos dinamicamente.
Esse plugin é muito bom para controle de câmera. Eu não vou falar muito dele porque o Clécio do canal Clécio Espíndola Game Dev já falou muito, já deu uma ótima explicação sobre esse plugin lá no canal dele. Eu vou deixar um link aqui na tela para vocês depois darem uma olhada lá e deixarem um like lá no canal dele porque ele merece, porque ele deu uma ótima explicação sobre o Phantom Camera. Foi pelo canal dele que eu conheci esse plugin e já fiquei doido para usar esse plugin. Nesse projeto que eu estou fazendo agora eu vou utilizar o Phantom Camera com certeza. E então, você já usou algum desses plugins? Comenta aí o que achou dele. E se quiser que eu me aprofunde mais em algum deles, vai lá no Discord do canal e deixa uma sugestão de vídeo. O próximo vídeo do canal vai ser sobre FPS, e essa foi uma sugestão de um dos inscritos lá no Discord. Então eu realmente escuto o que vocês sugerem e coloco vídeos aqui no canal. E se gostou desse vídeo, deixa um like e considere se inscrever no canal, que toda semana vai ter mais conteúdo como esse. E se você quer ver um jogo completo que eu fiz em 5 dias para uma Game Jam utilizando a maioria dos plugins que eu mostrei aqui nesse vídeo, eu vou deixar um link para esse vídeo aqui na tela. Também vou deixar um link para uma das minhas aulas do Godot, justamente uma aula que eu ensino como fazer plugins. E é claro, o Gi tinha que aparecer aqui para dar um tchau para vocês. Vejo vocês lá.